inclusive está muito em voga, que você é da aldeia, conhece Grêmio Internacional muito de perto, uma história recente, inclusive, com o Internacional. Isso te tocou um pouco mais em relação a hoje? Você, de uma certa forma, atrapalhou os planos do Grêmio de ser campeão brasileiro. Isso te toca de alguma forma? E também, você que falasse também de uma frase que você fez algumas semanas atrás, dizendo de um time que atrás do Internacional, você citou o Inter, né, nessa situação. Do Corinthians, não citei. Do Corinthians, perdão. Não citei. Não citou, não foi o Inter? Não citei. Não citou? Não. Tá, e essa aí, em relação ao Grêmio? Não tenho nenhum sentimento especial em prejudicar o Grêmio, muito pelo contrário. Não vim aqui para prejudicar o Grêmio, não viemos aqui para prejudicar o Grêmio. Viemos aqui defender os nossos interesses, e olha que tínhamos interesse pra caramba para defender. Tá? Então, embora assim, né, você não está jogando o mesmo campeonato, eu me referi a isso na entrevista de abertura do jogo. Né? Você tem que entender o que você está jogando, mas não é menos importante. Né? E quem já viveu aqui embaixo da tabela sabe como é duro jogar aqui, como você tem que valorizar às vezes um ponto que não é nem tão brilhante, mas você tem que sair dessa situação e tem que somar o maior número de rodadas possível. Então é isso que a gente veio fazer aqui, zero interesse nem para lá nem para cá, nunca me envolvi nisso, não vai ser dessa vez. Mano, boa noite. Não sei se o senhor já tomou conhecimento, mas parece que alguns membros da direção do Corinthians tentaram de alguma forma invadir a sala do VAR que ficaria aqui do lado. Não sei se o senhor viu essa polêmica, alguns jogadores também que estavam no banco de reservas também estariam envolvidos. Houve empurra-empurra, uma possível agressão em um comunicador. Não sei se o senhor já tem ciência deste fato, o que o senhor poderia opinar, e se já viu o lance. O que o senhor acha que aconteceu? Algumas pessoas levantam a hipótese do impedimento que teria invalidado então a penalidade, se o senhor pudesse comentar. As desculpas às vezes são piores do que os erros, né? É querer achar uma justificativa para não aceitar o que todo mundo viu, né? Foi uma penalidade nada. Não houve impedimento, não houve nada. E se tivesse havido, ele deveria ter dito para as pessoas que o pênalti não tinha sido marcado porque tinha impedimento. O Bandeira não assinalou impedimento. Tá? Eu não vi nenhum tipo de situação como essa, porque eu entro para o meu local de trabalho, eu fui ao vestiário, fui trabalhar como a gente faz em todos os intervalos. Aqui, mano, há pouco aí você utilizou um termo, optamos também pelo Romero, né? Mas a gente está acompanhando o Corinthians há algum tempo, a gente vê que o Romero está vindo de uma crescente, né? Presença constante na titularidade do Corinthians, até mesmo quando estava o seu antecessor aí na comissão técnica também, o Romero vinha tendo essa continuidade em tempos que ele era até criticado aí pela torcida e por parte da imprensa pelas atuações dele. Então, ou seja, de uma tendência talvez incerta em 2024, ele passa a ser um titular absoluto em 2023. A que você atribui essa crescente aí no camisa 11 do Corinthians, que vem realmente fazendo grandes jogos, hoje praticamente ajudou ali o Fagner ali na cobertura do lado direito, ali defendeu, atacou e foi premiado, acima de tudo, com um gol com a cara do Corinthians. Pois o futebol é muito duro, né? Porque ele não reconhece ninguém nunca nos seus méritos. Você pode fazer muita coisa às vezes no clube, daqui a pouco você está tendo algumas atuações um pouco abaixo e todo mundo esquece o que você fez. Romero sempre foi esse jogador no Corinthians, um jogador exemplar taticamente, um jogador que sempre se doou para a equipe e sempre fez gols, tem mais isso, né? Não é um goleador como um atacante de área, mas está ali na sua contribuição, 10 gols, 12 gols, 15 gols na temporada, e isso ajuda muito, né? Eu sempre falo que para fazer 100 gols na temporada, você precisa ter bastante ajudante. O Romero é um baita ajudante para a gente. Hoje, de novo, foi brilhante nessa questão tática, na recomposição. Foi perfeito, ele é isso, né? Então ajuda muito o lado. E para nós hoje era muito importante fazer isso a partir de um determinado momento, quando ficamos com o homem a menos, que é lógico que o Grêmio ia ter volume, mas você vê que pelo número de cruzamentos que o Grêmio teve, e eu andei olhando rapidamente a estatística, acho que é 41 cruzamentos de área, exemplifica bem como a nossa marcação foi boa, que obrigou o Grêmio a jogar a bola na área, porque a gente fechou bem os espaços de infiltração, os dois volantes e depois a entrada de Moscardo também foram brilhantes nesse aspecto, no trabalho de balanço aí na frente da área. Todos estão de parabéns. Mano, boa noite, Hugo Larroque do canal Futebol Gourmet. Qual é o sentimento e o que representa hoje essa vitória em cima de um Grêmio que é candidato ao título, ainda um dos candidatos ao título,
para mais de 50 mil torcedores na Arena, em Porto Alegre, cidade que tu conheces muito bem, o sentimento que representa isso por Mano Menezes e por time Corinthians. Para a gente, o Corinthians significa muito mesmo. É a segunda vez que a gente vai para um jogo fora de casa e a gente quebra a banca das apostas, porque os prognósticos em Cuiabá eram 100% para o Cuiabá e os prognósticos aqui de Porto Alegre eram 100% para o Grêmio. Até guardei a foto, tirei uma foto para guardar de lembrança e às vezes, né, mostrar isso para os jogadores, porque essas coisas elas fazem parte da motivação e da preparação do jogo. Então ela se coloca pela segunda vez seguida num momento intransferível, porque se a gente não faz pontos aqui hoje, né, algumas equipes poderiam ficar a 1 ponto da gente e isso cria uma pressão maior ainda do que já é o Corinthians como um todo no seu dia a dia. Mano, Alex Ginardi, da Central do Timão. Na última partida contra o Atlético Mineiro, você chegou a comentar referente a que o Atlético empurrou o Corinthians para a defesa e afundou muito, né? O time ficou muito recuado. E hoje esse problema o Corinthians não teve, inclusive teve alguns dos destaques, né, da partida como sendo os defensores. Eu queria que você falasse desse aspecto defensivo do Corinthians, dessa boa partida, né, no critério defensivo da equipe, principalmente ali da linha de defesa mesmo. A ideia inicial de formação era para resolver isso também, ganhar um pouco mais de amplitude na última linha defensiva, para não dar iniciativa para o adversário como demos ao Atlético, pelos lados, né? Então acho que a gente foi melhor nisso, ia ser melhor ainda certamente com a permanência de 11 contra 11, mas com 4 também fizemos bem, né? Embora se somar direitinho, o Romero era o 5º jogador pelo lado também, né? Mas os jogos são diferentes, né? Nós estamos jogando na nossa casa, nós estamos 11 contra 11, a gente sempre tinha algumas situações de atacar e se desorganizar. É diferente quando você fica com um homem a menos e o seu papel é defender. Você sabe que vai ser defender, né? Então, e esse nem ainda no zagueiro do adversário, no volante do adversário, não ia ter sequência nenhuma de jogada com a gente lá com o homem na frente. Então a equipe se portou bem, o Grêmio colocou mais jogadores para dentro na última linha, isso também ajudou a definir a marcação, porque tudo que você quer nessa hora é definir, né? Porque aí você pega o seu e marca, né? O Atlético não optou por isso, o Atlético optou mais pelo lado e fez superioridade no lado para depois fazer o acabamento de jogada. Então o jogo lá também foi um pouquinho diferente. Mas acima de tudo aqui foi de muita superação e elogiar o comportamento dos jogadores. Falei sobre isso, sobre o trabalho que fizemos nesse período, sobre como eles têm se dedicado nesse trabalho para cada um melhorar um pouquinho. Hoje nenhum jogador teve cãibra, né? Que é aquele sinal do desgaste, do esgotamento total. Num jogo como esse nós conseguimos terminar com os jogadores inteiros, e isso vem desse trabalho, dessa melhora, da entrega deles, da intenção de querer melhorar, que eu acho que isso é fundamental. Mano, Bismarck da Rádio Coringão, você falou em Cuiabá que você tinha optado por um time mais experiente pelo momento do Corinthians e basicamente do meio para trás esse time foi se repetindo hoje um pouco mais alterado. O Renato Augusto falou na última entrevista na semana que a pressão era muito grande e às vezes isso atrapalhava até no momento de concluir. Óbvio, hoje não é o caso, mas eu gostaria de uma análise sua, se esse time um pouco mais rejuvenescido, mais novo, menos tarimbado, do meio para frente, afeta na sua escolha na hora de montar o time inicial e nas alterações isso acaba caindo um pouco, como foi no jogo de quarta-feira? Obrigado. Olha, achei bem importante a entrada dos jogadores hoje, porque o que a gente estava tendo nos jogos anteriores, os jogadores que entravam quase nunca conseguiam manter o rendimento dos jogadores que saíam, né? Tirando a peculiaridade do jogo em si, né? Eu achei que os jogadores entraram bem, fizeram a função que deveriam fazer, e a gente vai ganhando confiança entre a gente mais, que isso é fundamental para o treinador
manter ideias, e é isso que a gente vai fazer. Não é rígido, mais novo ou mais velho, não acho que isso seja o fundamental. O fundamental é o rendimento. Você conseguir render e entregar bem, eu fico extremamente satisfeito e o time sai ganhando. Mano, aqui atrás, por favor. Um gancho um pouco disso que você está falando dos reservas, né? Foi um assunto também em outras coletivas. Queria saber se esse é um dos pontos que você pretende trabalhar nessa data FIFA e um passo além também, quais seriam os outros pontos que a gente pode esperar do Corinthians contra o Bahia lá na frente daqui a 2 semanas, por favor. Manter padrão, porque nesses jogos que eu me referi antes, a gente fez um período bom de jogo, mas depois oscilou de novo. Não é fácil você ir fazendo isso durante a competição, uma competição muito dura como é a nossa, tendo a pressão de ter que fazer ponto, senão você está lá embaixo, né? E é isso que o Renato se referiu provavelmente e que atrapalha, né? Também o ano e o período, eles vão se tornando duros para o torcedor, ele vai perdendo um pouco a paciência. Eu me lembro que em 2008, quando cheguei a primeira vez no Corinthians, o torcedor era muito ansioso. Quando a gente tocava a bola atrás, um pouquinho para lá e para cá, o torcedor se irritava no estádio, porque era um período duro, né? Então ele já quer que você pegue a bola e vá em direção ao gol e ataque a todo momento. E esse sempre é o pior caminho, né? O que aconteceu durante o período? O Corinthians se tornou vencedor depois desse período e o torcedor também foi se acalmando. Ele não ficava mais bravo com aquele 1-0 que se repetia. Ele sabia que ia ser 1-0 para o Corinthians no final, mesmo que fosse duro, né? O torcedor foi se acalmando na arquibancada. Quando você não está bem estruturado como time e o torcedor te apressa, é como se estivesse te empurrando para o abismo, porque você quer acelerar, o jogo não tem qualidade para ser acelerado e aí começa a pegar a bola para o adversário, você começa a errar. E é isso que a gente precisa recuperar. Essa calma do corintiano, em saber que as coisas vão entrar no lugar, mesmo quando o jogo estiver duro, nós vamos ganhar com aquele 1-0 mesmo, tá? Porque a gente ganha historicamente porque faz bem. Então é isso que a gente tem que trabalhar e trabalhar todo dia para melhorar um pouco, né? Temos limites, não podemos nos satisfazer com o limite. Podemos entender, podemos aceitá-los momentaneamente, podemos aceitar agora que estamos passando por isso, mas não nos conformar, trabalhar todo dia para melhorar. Mano, a sua direita aqui, Nicolas Córdoba, Rádio Grenal. Mano, no ano passado, quando chegaste ao Internacional, era o Inter fragilizado, tanto de campo, tinha sido eliminado pelo Globo e tal, não tinha ganhado o Campeonato Gaúcho, e no que tu viestes ao Inter, só foi perder na 15ª partida, né? Teve uma baita sequência de vitórias de invencibilidade. Agora, no Corinthians, você completa o 10º jogo hoje com 3 vitórias, 5 empates, apenas 2 derrotas. Dá para traçar um paralelo do ano passado do Mano Menezes para o de 2023 no começo de temporada, tanto no Internacional no ano passado como agora no Corinthians? Não, são situações muito diferentes, né? Quando cheguei ao Inter no ano passado, eu estava iniciando o Campeonato Brasileiro, você tinha todo um campeonato pela frente, né? E então a condição era melhor, as coisas deram certo também rápido, porque isso ajuda muito, né? Você começa a ganhar, aumenta a confiança, as coisas vão andando mais naturalmente. Quando isso não acontece, demora um pouquinho mais. Aqui não é momento daquilo, né? A gente conseguiu no ano passado fazer a melhor campanha do clube no Campeonato Brasileiro, todos os tempos. Então, é sinal de que as coisas já estavam bem, o trabalho era bom, o trabalho anterior era bom, você ajusta algumas ideias e as coisas se encaixam e andam bem, né? Então, são situações bem diferentes. O futebol exige da gente o tempo inteiro, né? Quando você acha que vai funcionar bem, daqui a pouco inexplicavelmente não funciona. Estão lá as mesmas peças, as mesmas ideias, mas as coisas não andam bem. E aí o resultado faz parte fortemente do nosso trabalho. Quando ele não vem, não tem jeito, você perde confiança, todos perdemos, né? Quando ele vem, todos ganhamos e as coisas andam bem. Mano, boa noite. Michele Silva, da Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar, tu tá vivendo no Corinthians agora,
um ambiente também de eleições, algo que também faz parte do ano do Inter, de 2023, um ano de eleições do clube também. Como é que é para ti, como técnico, viver esse ambiente de eleições? É algo que impacta de alguma forma no dia a dia? E uma comparação, se possível, entre o ambiente das duas equipes. Obrigada. Não consigo comparar os dois, porque você já fez parte, então não se fala para trás, né? O presidente do Corinthians, o presidente do Willian, tem tido um mérito muito grande, ele com o Alessandro, que é nosso diretor executivo, de conseguir separar isso bem, não deixar que essas coisas interfiram no nosso dia a dia. Nós não temos nenhum problema para trabalhar bem e fazer as coisas que precisamos fazer no dia a dia. Eu acho que isso é uma grande diferença. E o Corinthians, mesmo que você olhando de fora, imagina uma turbulência maior, lá dentro, no dia a dia, o regime profissional muito bem conduzido por todas as direções que eu já trabalhei, tem feito com que as coisas no dia a dia andem bem, a gente não tem problema nenhum. Obrigado, Mano. Obrigado a todos. Boa noite. Encerrou a coletiva.